Meus irmãos, a paz do Senhor, prazer estar com vocês aqui novamente no nosso momento da palavra, uma breve reflexão da palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem delicado, mas preciso. A gente precisa falar esses assuntos também. Nós vamos falar sobre pessoas difíceis de se lidar, de conviver, de dialogar. O que fazer para ter uma boa convivência com pessoas assim? Como eu sempre digo, a Bíblia tem resposta. Mas antes de nós lermos a palavra, vamos definir o que é uma pessoa difícil. A pessoa difícil é aquela que muitas vezes numa festividade da família, da empresa, da igreja, algum evento público, você convida, mas você sabe que essa pessoa vai reclamar de tudo, vai desconfiar com alguém, vai se sentir ofendido por alguma coisa, vai criar polêmicas, porque tem pessoas que gostam de viver em polêmica, levantar assuntos que não são pertinentes para o momento, nem para a ocasião, pessoas que gostam sempre de estar no centro da atenção, porém com um comportamento bem duvidoso, bem difícil de se lidar. Às vezes você está numa reunião de família, numa reunião da igreja, e essa pessoa, então, para chamar atenção, ela desconfia de alguma coisa, se emburra por alguma coisa. Você tem que ter total delicadeza para falar, cuidado para se expressar, para não se incomodar. E aí, o que a gente faz com essas pessoas? Primeiro vamos ler um texto bíblico que se encontra em Romanos, no capítulo de número 12 e versículo de número 18, que diz assim: se possível, ó irmãos, se possível, diz a Bíblia, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Quem está em Cristo e quem tem o fruto do Espírito Santo não gera polêmica, procura ter uma boa convivência e ele exerce o fruto do Espírito, a paz com todos. Então, para nós podermos conviver com pessoas assim, primeiro nós temos que ter os frutos do Espírito, a mansidão, a paz e todos os demais que lá em Gálatas nos fala. Mas nós não vamos entrar em detalhes aqui porque dá muito assunto. Nosso foco não é esse. Mas primeiro você tem que ser muito sábio para saber lidar com esse tipo de pessoa. Por quê? Porque eles querem atenção. Então, não dê atenção. Quando você estiver num evento, numa ocasião em que pessoas difíceis estejam presentes e levantam esse tipo de polêmica, ou ficam frustrados, ou se emburram e cria aquele clima pesadão, ignore. Não dê atenção. Deixa passar o tempo. E depois, sim, se possível, chama essa pessoa para uma conversa, porque às vezes um choque de realidade é muito bom. Fulano, fulana, vamos conversar. Tuas atitudes não estão sendo bom para nenhum de nós. Por que não muda? Procura rever os teus princípios. Dá um choque de realidade. É difícil conviver com você assim. A pessoa vai aceitar? Nem sempre, mas precisa ser falado. Às vezes dói na hora e vai doer para quem precisa ouvir, mas precisamos ter mudança no nosso comportamento. Que nem eu disse, o fruto do Espírito Santo tem o domínio próprio. E o domínio próprio inclui várias coisas, e uma coisa é o controle da nossa personalidade. Pessoas que são muito explosivas no falar, prontas para responder, tem aquela impulsão, depois se arrepende, mas falou, machucou. As palavras não vão voltar, foi falado. Precisamos ter o domínio próprio.
pessoas que são sanguíneas, coléricas, pessoas que são melancólicas, se ofendem por qualquer coisinha. Precisamos ter o domínio próprio. E aonde a gente encontra isso? Se nós temos o Espírito Santo de Deus, precisamos ter o fruto também. E um dos frutos é este. E olha o que diz lá em Provérbios 22, 24. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico. Você falou, você conversou e a pessoa decidiu que é o temperamento dela, e esse tipo de pessoa está te fazendo mal, está te prejudicando, está te trazendo um peso físico, espiritual, emocional. Cuide de você. Pense em você. Se possível, sim, afaste, não inimizade, não é isso. Nós não pregamos o ódio, nós pregamos o amor de Cristo. Mas o amor de Cristo, para nós amarmos o próximo, primeiro nós temos que nos amar também. Ama o próximo como a ti mesmo. E como que nós vamos nos amar? Nos protegendo. Tá nos fazendo mal? Vamos nos resguardar, nos respaldar de certas coisas. Então, irmã Andréia, como é que trata com pessoas difíceis? E nós temos, neste mundo tem vários. Seja sábio. Ignore quando quer chamar atenção, ignore assuntos polêmicos, você não precisa entrar em assuntos desnecessários e, quando possível, sim, dá um choque de realidade. Fala para ela, seja sincero, com paz e com o amor de Cristo. A pessoa não quer mudar, tá te fazendo mal, cuidado, cuide de você e não se corrompa, mas mantenha um perfil de cristão na tua vida. Eu espero que essa palavra vá de encontro ao teu coração e te ajude com aquele colega difícil, com aquela pessoa da família difícil, vizinho difícil, colega de aula difícil. Pense em você, se ame, se valorize, tudo fica mais fácil. Que Deus abençoe, uma abençoada semana para todos vocês. Em nome de Jesus.